Olá, irmãos. Hoje nós vamos dar início a mais um estudo. Hoje vamos falar sobre a predição da salvação. Para isso, nós vamos ler um texto que está em Efésios 2, de 1 a 10, que diz assim, o título, A Salvação pela Graça. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou com ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Bom, nós estudamos nas lições anteriores o propósito da criação de Deus, a criação do universo e do homem, as bênçãos do jardim do Éden, a tentação de Satanás, a queda do homem seguido pelo seu julgamento. E hoje nós vamos falar sobre o plano de salvação, o amor de Deus para conosco, Embora Adão e Eva tenham transgredido a lei de Deus, sido julgados, mas Deus preparou a nossa redenção por causa do seu eterno amor. Nós sabemos que Deus fez o homem para compartilhar com ele o seu amor, após ele ter criado os céus e a terra e tudo que neles há. Mas, como nós vimos, Adão e Eva transgrediram, desobedeceram a Deus e se esconderam, de Deus entre as árvores do jardim, porque viram que estavam nus. Deus, contudo, sendo rico em misericórdia, visitou Adão e Eva, que haviam transgredidos, e perguntou-lhes: onde estão vocês? Por seu amor, Deus sofreu. Por amor, ele os chamou a si de novo, embora pudesse tê-los destruído como punição do pecado. Então, Deus chamou-os a si de novo, embora eles tivessem transgredido. Então, até hoje, Deus nos visita. Ele quer que nós não estejamos mortos no pecado e chama-nos pelos nossos nomes. Visto que nós sabemos que Deus odeia o pecado, Ele poderia ter destruído todos nós e todos os pecadores ali mesmo, mas seu amor é eterno e Ele ainda nos está chamando através de Jesus Cristo. Então ele fez vestimentas de peles de animais sacrificados e vestiu Adão e Eva. Os animais inocentes que foram mortos, a fim de prover uma cobertura para a vergonha dos transgressores, simbolizando ali Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, que seria morto pelos nossos pecados. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos 5,17. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, Ele é a nossa salvação. Nós vimos ali que o Senhor botou tinha uma espada flamejante e também tinha a árvore da vida. Então, quando Adão e Eva pecaram, eles foram ali expulsos do paraíso. E Deus colocou ali uma espada flamejante, que figurava em todas as direções e era para manter Adão e Eva tanto longe da árvore da vida, para mantê-los longe da árvore da vida, mas não para destruir o jardim. Por quê? Porque Deus tensionava ainda devolver esse jardim para nós. Então, Deus demonstra que no final Ele vai nos devolver o jardim e nós vamos poder desfrutar da árvore da vida. Então, Deus permitiu que nós, através da morte sacrificial de Jesus, tivéssemos o dom da vida eterna, que é o fruto da árvore da vida, bem como a alegria e abundância do jardim do Éden.
O julgamento sempre vem após o pecado, e o julgamento ele sempre traz punição. O pecador merece e deve receber julgamento e castigo. Contudo, Deus não nos abandonou à ira terrível do julgamento e castigo, mas ele determinou salvar-nos. Graças a Deus que Jesus nos salvou. Então, nossa redenção, ela se fez na cruz pelo seu único Filho, Jesus Cristo. Então, qualquer pessoa que nele crê se salva e recebe o perdão e a paz de Deus. Então, nós devemos sempre dar graças a Deus, porque nós estamos sobre a cruz do Calvário. Em Jesus, que morreu na cruz, há perdão para os nossos pecados, a redenção do nosso castigo e temos a bênção do livramento da morte. Então, nós podemos desfrutar uma vida abundante, uma vida redimida. Nós também sabemos que existiram várias profecias a respeito da redenção de Cristo, Então, a Bíblia, ela registra o prenúncio do plano redentor de Deus logo após o homem ter caído em pecado. Lá em Gênesis 3,15, Deus disse que o descendente, o filho da mulher, feriria a cabeça da serpente. Aqui, filho significa Jesus Cristo. Pois ele foi concebido de uma mulher pelo Espírito Santo. Você pode ver lá em Lucas 1, de 30 a 35. Então, a vestimenta que Deus deu a Adão e Eva, que estavam cheios de consternação e vergonha após a sua transgressão, aponta simbolicamente para a morte de Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Então, Jesus morreu para que os nossos pecados fossem perdoados e cobertas as nossas iniquidades. Então, Deus indica também a redenção através da bênção que concedeu a Abraão, a bênção que flui a todos os que creem através de Abraão, é a maravilhosa bênção da salvação, sermos justificados mediante a fé, a que fez de Abraão o antepassado e a bênção de todos os crentes. Então, Deus não se limitou só a prometer a Abraão a salvação, os nossos primeiros pais, mas ele foi além. Pela boca dos seus servos e os profetas, o Senhor escreveu essa promessa na Bíblia de maneira completa. Então, muitos profetas predisseram a redenção prometida pelo nosso Deus, através do Messias. Você pode também ver em Isaías 53. Então, essa promessa também foi dada a todos os gentios. Todos os fiéis servos de Deus, nos dias do Antigo Testamento, eles anelavam pela vinda do Senhor. Conforme o prometido em sua palavra, Deus então enviou Jesus Cristo a este mundo, concebido pela Virgem Maria. Então, Jesus tornou-se o sacrifício para a salvação de toda a raça humana ao pagar o preço do pecado, Sua carne ali foi lacerada, tornou-se o pão que alimenta a nossa vida eterna. Ele derramou seu sangue para que os nossos pecados fossem perdoados, de modo que nós fomos declarados justos e nos tornamos reis eternamente. Então, Jesus, ele é a fonte da nossa salvação. A salvação se manifesta a todas as pessoas pela graça de Deus. Quando alguém crê em Jesus, recebe a salvação. A Bíblia mostra o plano redentor de Deus e seu cumprimento em detalhes preciosos. Você que é um estudioso da palavra de Deus, você pode ver isso. Portanto, quem ouvir as palavras de Cristo, crer nelas de coração e que sua boca confessar, recebe a salvação e é guiado às bênçãos abundantes de Deus. Então, que nós sejamos relembrados do amor de Deus que nos chamou e a Ele rendemos graça eternamente. Diz aqui a palavra de Deus em Apocalipse 7:10, clamavam em grande voz, salvação ao nosso Deus, Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Então, amados, a salvação eterna vem através do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus, lá no Jardim do Éden, Ele já nos deu essa salvação, essa promessa de salvação, que o seu Filho, ali através do sacrifício dos animais para cobrir Adão e Eva, que o seu Filho viria, morreria numa cruz para que nós fôssemos salvos, para que nós tivéssemos direito outra vez ao Jardim do Éden, tivéssemos direito a estar outra vez em comunicação com o nosso Deus. Então,
que você possa aceitar o Senhor Jesus. Se você não aceitou ainda, creia e confesse com fé, e o Senhor Jesus, Ele vai te dar a salvação. Pela graça sois salvos, não vem de nada que você faça, é pela graça exclusiva, a graça, o amor imerecido de Deus para as nossas vidas. Fique com Deus e até os nossos próximos vídeos. Nós terminamos aqui uma série, mas virão aí outras. Eu espero que você fique ligado. É uma linguagem simples para que você possa compreender o plano da salvação, desde a criação até Deus nos dar aí o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Fique em paz. Um abração.